Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você está chegando agora e não me conhece, muito prazer. Me chamo Luiz Costa, sou dono desse canal aqui no YouTube e aqui você vai aprender tudo relacionado a modelagem em biscuit, do nível mais básico até o mais avançado. Se você quer aprender mesmo a fazer biscuit, a viver disso, ganhar uma renda modelando em casa, fica aqui comigo que eu vou te ensinar tudo de forma gratuita. E hoje eu vou dar continuidade num projeto que eu comecei há 2 meses atrás, mas parei sim, gente, tive que dar uma estacionada aí, porque como eu sempre falo para todo mundo aqui, o YouTube ele não é minha principal fonte de renda, então eu preciso gravar curso virtual, fazer encomendas que demanda muito tempo e eu não consigo me dedicar 100%. Então eu preciso muito do teu apoio para que, quem sabe, essa ação, né, de poder trazer mais conteúdos para vocês, de ensinar mais coisas que eu sei de forma gratuita, seja possível com uma maior frequência, é você me ajudando, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal, comentando o que você quer aprender numa próxima aula, engajando os vídeos, tirando um print assistindo essa aula e me marcando lá no Instagram, Luiz Costa Sculpture, para mais pessoas conhecerem o meu trabalho. Então, gente, são pequenas ações, mas que têm, assim, uma relevância muito grande para quem vive da internet, tá bom? Pelo menos para quem tá tentando viver. E agora, gente, vou mostrar para vocês a pecinha que nós faremos hoje, que é o raiva, esse sentimento bem complicado que todo mundo tem. E só que a gente precisa saber lidar, né? Trabalhar com ele para que ele não tome conta da nossa vida e tome a rédea da situação. E essa pecinha aqui, gente, eu já fiz há um tempo atrás, eu acho que ano passado. E não só ela, né, como outros personagens também do filme Divertidamente. E foi um gatilho para mim fazer, porque naquela vez a cliente desistiu das encomendas, né, não sabia o motivo até então, não me falou que não tinha gostado e para mim tava perfeito. Quando eu postei um Reels mostrando o resultado, vou até mostrar para vocês aqui, eu recebi uma enxurrada de comentários falando que eles eram os cracudamentes, eram desesperadamente, e só depois eu fui perceber que eu não tinha me atentado às proporções, né? Eu fiz tudo no olho, e nessa peça não. Assim como todas as outras que eu já fiz, né? Ansiedade, inveja, nostalgia. Eu me atentei às referências, fui fazendo tudo medido certinho ali, pegando régua, riscando, rabiscando, conferindo. E essa é a dica que eu dou pra vocês, tá? Pra vocês copiarem um personagem, para transferir para massa de biscuit. Sempre usem imagens de referência, tá? São elas que vão te guiar. E vou mostrar até para vocês aqui, ó, o antes e o depois de fazer. Aqui sem imagens de referência e aqui medindo tudo passo a passo. É gritante, né? E agora, de fato, eu consegui entender, porque talvez a cliente não tenha gostado, mas ficou com vergonha de me falar. E eu tô tentando cada dia mais melhorar o meu trabalho e ensinar para vocês também aqui de uma forma simples e que vocês consigam de fato replicar. E, gente, eu sei que eu tô atrasado em trazer, né, esses personagens do filme Divertidamente, mas para mim é um filme que vai estar sempre em alta. Sempre o pessoal vai estar fazendo topo de bolo, festa de aniversário, lembrancinha, então acho que ainda é válido. Tô gravando os outros personagens, mas quero saber aqui, devo postar ou não devo? Comenta aqui. Ou se você quiser que eu poste, aí sim eu vou trazer. Beleza? Gente, chega de papo, já falei muito. Bora pra aula aprender a fazer o raiva comigo. Então, vamos lá. Para começar fazendo o nosso raiva, eu vou utilizar aqui algumas imagens de referência. Para você baixar, é só clicar no link da descrição, bem como esse carimbo, esse rascunho, tá? Do nosso raiva em desenho. Um desses eu vou utilizar para fazer um molde em isopor e o outro só mesmo para conferir tamanho, tá? Também vou deixar aqui no link para você estar baixando essa imagem e duplicando também. Peguei um pedaço de isopor, esse aqui eu encontrei na rua mesmo, gente, isopor de móveis, de eletrodomésticos, melhor dizendo. Cortei os bracinhos, porque o braço eu vou fazer de massa de biscuit, então não tem por que estar ali me atrapalhando. Vou colocar aqui uma fita, tá? Eu depois pensei que seria melhor ter colocado o alfinete, porque daí ele não ia soltar, né, o desenho depois que eu cortasse tudo. É meio óbvio. Mas como eu também não tinha alfinete, foi a fita adesiva mesmo. Vou fazendo ali o contorno, né, desse desenho com o meu estilete. Vou retirando aos poucos, tá, até soltar tudo aquilo ali. Ó, corto nas perninhas. Fica um formato meio estranho, gente, mas eu vou corrigindo depois, tá? Então aqui, ó, vou afinando
tirando as quinas. Já retirei também o desenho ali, já estava ficando meio frouxo. E vou tirando mais um pedaço. Vou mexendo nas lasquinhas. E venho agora com aqui a minha lixa, pode ser a lixa que você tiver. Estou utilizando lixa de água, mas como não vou molhar, tá tudo certo. Venho fazendo com mais força. A sujeira, gente, é inevitável, tá? Mas fica bem legal depois de pronto. Ó, lixei bem, achei que ficou ok, dá pra gente dar continuidade. Venho pegando a minha massa de biscuit da JL Artesanato. Essa massa, gente, é incrível. Vou deixar aqui o link para você estar adquirindo no site oficial. E ainda tem um cupom de desconto Luiz10. Você ganha 10% de desconto no final da tua compra. Imperdível, né? Então aproveite, faça aí seu carrinho e tenha uma massa de qualidade para trabalhar e fazer suas esculturas assim como eu. Olha a textura disso aqui, gente. É surreal. Vou pegar também um pedaço de massa vermelha que eu tenho, já para facilitar, né? E vou misturar com essa massa natural. Luiz, por que você está fazendo isso? Gente, a massa da JL, ela rende muito, então eu vou dobrar o tamanho, tendo uma economia muito boa. Vou pegar um pedaço de massa, tá? Dessa mistura que eu fiz. Notem que não ficou nem muito claro. E também se ficar não tem problema, a gente vai pintar o raiva depois. Vou esticar uma quantia de massa. Não muito grossa, mas também não muito fina. Eu acho que, na realidade, precisa ser mais grossa do que fina. Então, vou começar colocando ali, cobrindo a parte de cima desse corpinho, dessa estrutura em isopor. Aperto. E agora corto até onde eu quero que essa cabeça vá. Retiro o excesso. E agora venho ajustando aqui o excesso que ficou, né? E que eu vou manter. Não acho que seja preciso eu cortar agora. É só juntar ali no isopor. E se ficar muito, aí sim eu venho tirando. E agora, gente, esse detalhe de dar uma achatada, uma abaulada nessa cabeça é o pulo do gato, para fazer com que ele fique com a cabeça como se fosse uma quina, né? Então aqui, ó, eu já fiz ali o formato da cabeça e venho marcando como se fosse a têmpora, não, o supercílio dele, aquela parte que ele fica com cara de bravo mesmo, né? Então isso aqui, esse formato que eu fiz com o rolo, eu vou tentar manter até o final. Venho dando uma suavizada com a ponta do meu pincel modelador e venho alisando atrás, corrigindo, até tirar todo o excesso. Ficou mais ou menos assim. Venho do outro lado novamente, apertando e pressionando. Mas se não ficar 100% liso, não tem problema. Faço uma marcação no meio e dessa marcação do meio eu vou aprofundando um pouco mais dos dois lados. Aperto novamente e agora com a ponta do meu pincel modelador 104 da Condor, eu faço aqui a marcação dos olhos. Aí eu vou ter que ficar de olho, né, na imagem de referência que me restou para copiar e fazer com que fique ok. Passo um pouco de água para alisar e vou abrindo mais na parte superior. Aperto, aliso. E venho corrigindo. Agora, para ficar mais fiel ainda essa boca dele, o que eu fiz? Da imagem de referência que eu tenho na mesa, eu cortei o formato da boca com estilete de precisão e vou posicionar no local que eu quero que fique a boca na escultura. Aperto e venho fazendo uma marcação preliminar, uma marcação de leve, contornando toda ela e tentando ser fiel ao formato. Agora retiro esse papelzinho, vou dar aqui mais uns ajustes de alisamento com o meu dedo
Passei bastante água, virou meio que uma lamequeira. E antes de deixar secando por completo, eu venho reforçando essa marcação com o pincel modelador da Condor, tá? Número 104 também. Para amanhã, quando eu for retirar o excesso da boca, eu consiga fazer com maior precisão também. Vou remarcar ali o tamanho da cabeça dele, porque tudo que vem abaixo da cabeça aí é corpo, né? Então isso aqui tem que estar bem visível para eu acertar as proporções. Venho com o meu dedo com uma certa pressão ali. E eu acho que ficou legal. E, gente, levou mais ou menos um dia, tá? Notem que ele deu uma secada, mas não tá 100% ainda. Por dentro tá bem mole. E a gente percebe na hora que eu tô fazendo esse corte e retiro o excesso da boca. Olha, por dentro ainda tá mole. Esse é o processo de secagem do biscuit. É de fora para dentro. Ele cria uma crosta por fora e por dentro vai secando aos poucos. Até porque por dentro não tem ar, né? Não tem contato com ar. A massa tá praticamente fresquinha com um dia de secagem. Agora eu venho corrigindo o formato da boca, acertando ali, tirando as quinas, né? Venho com uma agulha, com um pincel, aliso, passo mais água. E é isso aí, acho que ficou legal. Gente, secou mais um dia, agora dá pra ver que deu uma secada bem legal. Eu vou colocar um pedacinho de massa vermelha novamente dentro da boca pra fazer o acabamento, porque não dá pra ficar ali só com isopor. Então eu tenho que refazer isso, alisando e tentando deixar bem rente ao fundo, tá? Não cresce muito com essa massinha pra fora. Venho comparando aqui. Tá legal. Só que eu notei que a região do corpo dele ficou menor. Eu não vou ter tanto espaço para modelar. Então, o que eu estou fazendo? Estou acrescentando um pouco mais da parte de baixo, né? Que seria a perninha, a barriga, etc. Com massa natural. Então, eu coloco isso. Venho aqui, ó, ajustando. Pego o meu pincel modelador, mas o cabo dele. Venho puxando. E voltando, né? Como se ele estivesse numa fralda. E já marco também ali uma introdução das pernas. As pernas dele são bem compactas, bem pequenininhas. Marco embaixo também para essa divisão ficar bem clara. E venho medindo aqui. Já faço também uma marcação até onde vai a calça. Porque daí depois eu tenho que me virar para colocar a camisa branca dele dentro daquele espaço. Ó, ficou dessa forma. Coloco ele, né, na mesa também para ficar rente e deixo secando. É dia seguinte, tá? Notem que já deu até ali uma transparência na massa natural. E eu venho fazendo a pintura da parte interna dessa boca. Eu faço isso, eu poderia ter feito com massa preta mesmo, mas acho que a pintura fica melhor, para dar profundidade. E agora, nos buraquinhos, né, que eu separei para fazer a parte do olho, o globo ocular, eu coloco a massa preenchendo aquilo ali. Luiz, tem que ser menor que o buraco, tem que ser maior. Eu prefiro que seja um pouquinho maior, tá? Porque se você colocar do tamanho certo ali dentro, pode ser que encolha e fique pequeno demais e você tem que fazer enxerto. Agora, gente, eu vou fazer aqui a colocação dos dentes. E esses dentes são um certo problema, tá? Eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu tô falando isso. Passei um pouquinho de cola, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E vou tentar fazer o primeiro modelo de dente. Então, coloquei uma tirinha, venho aqui com uma ferramenta e com o meu dedo também, dando uma apertada nele, alisando também para que ele fique colado, né? Ali na boca, passo um pouco de água e faço as marcações dos dentes. 1, 2, 3, 4, 5 do outro lado. E agora eu vou colocar uma quantia um pouco maior em cima.
Venho com a minha ferramenta, ajustando, passando água. Notem que até acabou desfazendo toda a marcação que eu tinha feito embaixo. Então, venho de novo marcando a divisão da boca, passo um pouco de água e marco novamente, começando pela parte de cima. Três marcações, 4, e embaixo seguindo as marcações de cima. Vou limpando um pouco a parte de baixo ali, que acabou sujando com branco, e retiro o excesso de água. Vou deixar secando isso aqui. E, gente, ficou desse jeito. Acabou abrindo a boca mais do que eu queria. Tentei dar uma apertada para fechar. Não achei que ficou legal. Vou ver depois o que eu faço nesses dentes, que eu não tô feliz ainda. Mas, enquanto isso, eu vou fazendo aqui a colocação da pálpebra inferior dele. Luiz, ele tem pálpebra? Tem, gente, tem. Só você ficar bem atento nisso, que cada detalhe faz total diferença. Venho alisando com o meu pincel. Ó, vou unindo ali. E se manchar a parte branca não tem problema, tá, gente? Isso é o de menos. Tudo isso aqui vai ser pintado depois. E agora já faço também aqui a colocação da parte de cima, que seria a pálpebra superior. Eu acredito que não, porque a pálpebra superior deve estar abaixo desse detalhe. Mas como não vai aparecer, não tem por que eu fazer. Como se fosse o formato de um passarinho, uma gaivota, né? Começo desmanchando na parte de cima, que vai se unir ali na testa, e depois venho nas laterais, tirando todo o excesso. Ó, tá vendo? E puxando mesmo. Pego um potinho de água, passo com força e já uno também aqui na parte de baixo dessa pálpebra. Venho delimitando com o pincel, passando outro pincel agora. E eu acho que ficou legal, hein? Dá pra deixar secando. É dia seguinte, tudo bem seco. Eu vou começar a fazer aqui a pintura dos olhos, para eu conseguir enxergar um pouco melhor. E basicamente é um círculo, é uma bolinha, meia bolinha no caso, né? Porque não tá mostrando tudo. Venho aos poucos com o pincel, pintando e fazendo dos dois lados. Eu notei que ele tem meio que um olhinho vesgo, sabe? É assim mesmo. Feito isso, agora, gente, eu vou corrigir esses dentes, tá? Vou corrigir esses dentes e os olhos eu vou deixar para depois, para finalizar. Coloquei uma tirinha de massa dentro da boca e vou alisar, porque esses dentes, gente, não tem uma separação no meio, sabe? Depois de colocar aquela primeira camada para tirar a divisão, eu vou colocando mais uma em cima. Essa é a camada definitiva. Venho alinhando de acordo com o formato da boca, passo água e venho fazendo aqui a marcação central, só que dessa vez sem apertar muito. Com um pincel chanfrado, se eu não me engano é 103 ou 102 da Condor, eu vou fazendo as marcações de uma só vez, tanto em cima quanto embaixo. Ó, e suavizando essas marcas com um pincelzinho. Vou deixar secando. E, gente, dia seguinte já ficou desse jeito. Senti que faltou ali um elemento a mais, uma elevação dessa parte de cima da boca dele, do lábio, né? Então, coloquei uma tirinha e venho cobrindo, dando um volume. Tomo cuidado agora, né, para não manchar muito a parte branca. Mesmo que a gente vá pintar, eu vou tentar trabalhar nesse limite ali. Venho abrindo um pouco mais a boca, tirando o volume, corrigindo no cantinho, passando meu dedo, passando o pincel. Parece simples essa peça, né, gente? Mas não é. E agora, enquanto já está molhado a parte superior, eu venho aqui colocando mais uma camada embaixo para fazer o lábio inferior. Isso tudo, gente, ajuda a dar dimensão para a peça, tridimensionalidade, né? E o dente ficou lá para trás enquanto a boca tá para frente. Venho corrigindo e pronto. Mais ou menos umas 5 horas de secagem, eu venho fazendo a pintura com tinta
PVA vermelha. Eu diluo um pouco com água essa tinta porque ela é mais grossa, para tentar não ficar também as marcações do pincel. Vou pintando. Manchei ele a parte do olho, mas não tem problema, depois passa um cotonete e já sai. E pinto também de branco os dentes dele. Se borrar, se manchar, não tem problema. Faço o mesmo ali nos olhos, tomando cuidado para não manchar a bolinha vermelha. Fechou, perfeito. Agora eu vou voltar a fazer o acabamento desses olhinhos, porque é a única coisa que falta no rosto para a gente enxergar ele melhor. Vou contornar aquele círculo vermelho com preto, isso mesmo. E com o cabo do pincel, vou fazer ali a colocação da menina dos olhos. Toma cuidado para não manchar o supercílio, mas se manchar também a gente pinta de novo sem problema nenhum. Venho com um pincel mais fininho, porque eu acho que eu vou ter um pouco mais de precisão. E se manchei, venho corrigindo com a parte vermelha. Faço alguns detalhes em branco para dar uma luz e faço um pinguinho de tinta branca na parte preta. Se manchar, gente, se não ficar legal, espera secar, pinta de preto de novo e de vermelho e corrige. Esse é o segredo. Agora, o que eu vou fazer aqui? Pego sombra de olho mesmo, ou giz pastel marrom, preferência marrom, preto acho que fica muito forte. E vou pintando ali o fundo da boca, o fundo dos dentes, como se fosse uma luz. E também dando uma profundidade. Com a ponta do pincel, eu faço a divisão dos dentinhos, com bastante calma, e eu acho que ficou legal. Enquanto isso, eu venho aqui com um retângulo de massa branca para fazer a camiseta dele. É isso mesmo. Cortei no meio e dobrei as golas. Essa gola, né, esse retângulo, melhor dizendo, ele tem que ser o tamanho suficiente para envoltar em todo o corpinho. Eu vou puxando e vou dobrando, todo o cuidado do mundo. Outra coisa que eu fiz, gente, que eu acabei não falando, depois que eu pintei todo o rostinho dele, eu dei uma sprayzada, não sei se é assim que se fala. Passei um pouco de spray, de verniz spray, tá? Fosco, da Tech Bond, para essa tinta fixar. Então por isso que tá meio brilhoso ali, mas só por isso. Agora que eu coloquei, posicionei essa camiseta dele, nessa camisa, eu corto o excesso, mais ou menos na marcação que eu tinha definido. Retiro e venho prendendo essa camisa branca no corpinho. Então a gente tem que ter cuidado. Feito isso, gente, passou um dia de secagem, tá? Eu venho fazendo aqui um elemento que tava precisando. Eu achei que ele tava meio bambo e ficou muito pequenininho. Isso vai me ajudar a dar um tamanho um pouco melhor para ele, para que eu tenha um espaço maior para colocar a calça, tá? Então é só um pedaço de massa ali embaixo. Posso deixar secando e agora sim eu venho com a calça definitiva, que é um pedaço de massa marrom. Vou cortar dos dois lados para deixar um retângulo. E corto mais um pedaço porque achei que ficou grande demais. Faço um acabamento de leve com meu dedo e venho posicionando em cima daquele enxerto que eu fiz e também no limite de até onde vai a calça. Aperto, atrás faço uma emenda com a minha ferramenta, corto o excesso embaixo e retiro. Venho com minha mão alisando e remarco a divisão das pernas. Nesse momento eu fiz ali com uma ferramenta bem simples e faço também uma marcação
para simular a marca da calça social. Pego uma agulha de crochê e vou fazendo como se fosse a dobra da calça, a barra da calça, melhor dizendo. Aperto, passo uma água para dividir bem de todos os lados. E a água, gente, ela é assim, perfeita em tudo, tá? Espetei no isopor e vou deixar secando de lado lá a calça. Enquanto isso, vou fazendo os sapatos, que é a coisa mais fácil do mundo. É uma gotinha, não muito pontuda, achatada. Só que eu só fiz esse sapato quando aquela parte marrom da calça já tá seca, tá? Assim eu consigo mexer nele sem estragar. Passei um pouco de cola, branca mesmo, posiciono no centro. Do outro lado a mesma coisa. E coloco os dois sapatos no mesmo momento mesmo, tá? Justamente para que na hora que eu apertar, ambos fiquem do mesmo tamanho. Vou deixar secando assim. Dia seguinte, eu venho fazendo o acabamento da calça dele. Luiz, mas já não tá perfeito? Não, gente, eu quero mais ainda. Eu quero que fique, assim, uma cópia do nosso Raiva. Então, coloco uma tirinha de massa ali no local que seria o cinto, né? Então, eu já posso usar isso aqui até mesmo como o cinto dele. Coloquei, desmancho, passo uma água também para facilitar o processo. Venho com a ponta da minha ferramenta e com um pincel com água eu venho alisando e terminando esse acabamento. Olha que belezinha, gente. E você já se inscreveu no canal? Ainda não? Tá esperando o quê? Olha que aula incrível de forma gratuita, gente. Vou deixar secando agora, tá? Lá de lado. E venho fazendo aqui os braços. Pego um pedacinho de massa, uma coxinha, e dessa coxinha eu dou uma beliscada para tirar o dedão. Aperto, aliso para esse dedo ficar arredondado. E agora venho com a minha ferramenta dando uma achatada para deixar essa parte da mão mais quadrada. Ele tem uma mão assim, mais quadradinha. Então, ó, eu venho fazendo com a minha ferramenta as quinas da dobra da mão. Agora venho dobrando esse dedo, que estava arredondado, para deixar ele mais quadrado. Faço uma marcação nos locais que eu quero que a mão esteja apertada, né? E faço a marcação dos 4 dedos. Não precisa aqui cortar com a tesoura, nem tem necessidade disso. Vou dobrando, finalizando os dedinhos e fechando essa mão. O dedão, ele tem que ficar em cima dos dedos. Então dou uma achatada ali. E ficou mais ou menos assim. Vou medir o nosso bonequinho. Ele tá num tamanho bem parecido, tá com a imagem de referência. Pouquinho maior, mas assim, pouca coisa. A mão também tá batendo bem. A outra, mesma coisa. Mas como vai vir mais massa branca na manga, eu corto um pedaço de cada lado, meço e posiciono para ver se vai dar certo. É um espaço bem pequeno que eu tenho para colocar a manga, então vou cortar mais um pedaço, tirar essa quina aqui e beleza. Venho com um pedacinho de massa branca, vou fazer a marcação da manga, remarco, aperto e vou envoltar nesse bracinho. Vou tentar deixar a emenda para dentro na parte que eu vou encostar no corpo, tá? Venho fazendo acabamento aqui. E em cima, para não parecer corte, eu jogo para dentro e aí sim eu corto. Venho fazendo acabamento, passo um pouquinho de água. Vou cortar mais um pedaço porque não pode ficar muito gordinho, né?
e venho com toda a calma do mundo fazendo a colocação. Ajusto, tomo muito cuidado e venho com o meu pincel passando um pouco de água para grudar, não precisa nem de cola, tá? Fiz dos dois lados exatamente a mesma coisa. E para fazer essa gravata é muito simples, peguei um roletinho de massa, uma cobrinha na cor vermelha, achatei e vou cortar ali um triângulo na parte de baixo dela, imitando o formato que uma gravata tem, essa coisa meio triangular. Tiro uma lasquinha, tiro mais uma, até ficar tudo bem proporcional e as duas fiquem com mais ou menos a mesma angulação. Dou uma afinada na parte de cima, corto para não ficar muito grande, muito comprida, e venho aqui com uma ferramenta fazendo uma marcação no meio dela, só para dar uma profundidade. Apertei, e agora com uma tirinha marcada no meio, no centro, eu vou envoltar na parte superior desse triângulo, dando como se fosse um nozinho. Dos dois lados, dou uma achatada, uma apertada e corto em cima para esconder a emenda. E ficou assim, bem simples e fácil. E venho aqui passando um pouco de cola e colocando dentro da gola duas tirinhas que vão se interligar. Essas tirinhas, gente, são a gravata, né? A corda da gravata ali. Aperto no meio, passo um pouquinho de cola e posiciono a gravata no centro. É isso mesmo. Aperto e agora já posso vir colando o nosso Raiva numa base de MDF de madeira que eu pintei. Vou circular ele aqui, aperto com força e pronto. Alguns minutinhos depois está perfeito. Com o pincel macio da Condor, eu vou fazer a pintura das mãos agora, que eu não tinha feito. Cuidado para não manchar a parte branca, porque agora a gente vai pintar ela. Luiz, precisa, se você achar que a camiseta branca dele já está perfeita, mantém. Eu gosto de fazer porque eu não gosto de nenhuma sujeirinha. Vou fazer aqui agora os risquinhos característicos que ele tem, com a cor cinza. E entre esses risquinhos, vou fazendo outro com a massa branca. E ficou assim o nosso Raiva, depois de ter sido todo envernizado, tá com spray. Gente, eu tô muito apaixonado. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, já se inscreve no canal para não perder as próximas aulinhas, beleza? Um beijo e até a próxima!